capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, nessa noite, ele nos encontra pelo caminho. Olha aí. O Senhor, ele tem a multiforma dele trabalhar. Mas nesse capítulo dessa noite que nós vamos ler, nós vamos ver um Jesus que não desiste daquele que é dele. O Senhor, ele vai ao nosso encontro. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Tá bom, vou esperar. Glórias ao teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Nós queremos, Pai, que tem mais de ti sobre as nossas vidas. Tu és soberano, Jesus. Santo é o teu nome. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tem um pretítulo que diz: 2 discípulos no caminho de Emaús. É 13. Verso 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Verso 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e os crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que diziam: ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e que entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Verso 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, o dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou. E o partir o pão, o lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Nessa palavra nós vamos ver 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Lá no começo do capítulo 24 nós vamos ver a ressurreição de Cristo. O Senhor, em todo tempo que ele estava em meio ao seu povo, o Senhor, ele falava que era necessário que ele padecesse e que ao 3º dia ele ia ressuscitar. E quando Jesus, enfim, ele cumpre ali o seu chamado, ele vai para a cruz, morre ali, houve uma dispersão no meio dos discípulos, porque a Roma era terrível. Então eles tinham medo também do que poderia acontecer com eles, já que uma vez eles seguiam, a Jesus. E dentro de toda essa situação, eu já começo aqui entendendo uma coisa: não sai da direção da onde o Senhor mandou você ficar, o milagre vai acontecer. De repente você está esperando uma promessa do Senhor há tanto tempo e você já acha que ela não vai acontecer mais, porque o nosso tempo é diferente do Senhor. Então vai passando o tempo, vai passando os meses, os anos talvez, e você continua perguntando ao Senhor: Senhor, vai acontecer mesmo? Será que eu vou viver isso aqui que o Senhor
o que nós precisamos é colocar no nosso coração, é guardar a palavra e nutrir essa palavra com fé. Vai acontecer. Não no meu tempo, mas o Senhor ele falou que vai, então vai. Então, nesse início do versículo 13, nós vamos vendo 2 discípulos que começam a se distanciar de Jerusalém. A palavra diz, essa medida que está aqui no verso 13, aproximadamente 11 quilômetros, que eles saem de Jerusalém e eles estão no caminho de Emaús, indo para outro lugar. E a palavra vai dizer que esses discípulos, eles eram ali pessoas que conheciam, eles andaram com Jesus. Então certamente eles vivenciaram, vendo o Senhor fazendo milagres, eles viram o Senhor fazendo curas, o Senhor expulsando ali demônios, eles viram muitas coisas acontecendo, né? Mas como na nossa caminhada, muitas vezes nós esquecemos das coisas que o Senhor fez. O Senhor, esses 2 discípulos aqui, eles estão entristecidos, sabe por quê? Porque eles tinham um Cristo ainda morto. Eu quero te dizer, o nosso Cristo ele reina. Ele só está vivo, ele precisa reinar em nós. Ele precisa estar dentro de nós o tempo todo sendo abastecido através do Espírito Santo. Ainda eles vão viver coisas melhores, porque a palavra vai dizer lá em Atos 1 que depois da ressurreição, o Senhor ainda continuou no meio deles ensinando. O Senhor ainda continuou com eles ali durante 40 dias e liberou uma palavra naquele lugar. Fica em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Vai vir alguém que vai cuidar de vocês. Vai vir alguém que vai te ensinar o caminho. Sabe por quê? Porque ali havia uma preocupação. Olha, Jesus vai voltar para o Pai, e agora como vai ser? O Senhor ele sabe de todas as coisas. Por isso ele nos deixou o Espírito Santo. Porque ele que nos encoraja durante toda a trajetória. Mas nesse momento aqui, eles ainda não sabiam que isso ia acontecer. Então eles iam por esse caminho, tentando ir ali para a aldeia, iam para uma casa. Muitas vezes a gente tem a nossa casa como um lugar de refúgio, de abrigo, não é? Mas muitas vezes a casa em si, esse lugar onde a gente vai se esconder para tentar deixar para lá o que está acontecendo, não vai levar a gente para a direção de onde o Senhor tem. Vai deixar a gente acomodado. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor já sabia que eles iam para aquele caminho. O que me deixa mais interessante, me vejo dentro dessa palavra e olha como o Senhor ele cuida de nós. Ele não perde ninguém de vista. Eram só 2, mas ele estava lá no caminho já esperando. O nosso Jesus ele é assim. Nos momentos que nós estamos mais enfraquecidos, é no momento que ele mais vem, é no momento que ele mais nos abraça, é no momento que ele mais nos envolve. Nós não podemos deixar de acreditar que ele reina. Ele reina. Eu vim aqui nessa noite dizer, ele reina. Ele reina na tua casa, ele reina no teu coração, ele reina no teu trabalho. Deus, ele é maravilhoso. O Espírito Santo, ele é nosso amigo. Nós precisamos ver e enxergar a terceira pessoa da Trindade como alguém que nos direciona cada vez mais para estar perto daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É Ele que nos vai ajudar a alcançar a nossa salvação que tanto nós almejamos. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Quando nós fazemos alguma coisa que não agrada ao Senhor, imediatamente o Espírito Santo constrange, não é? O nosso ser. Ele já mostra ali para nós, olha, não é assim. Não é assim que eu quero que você ache. Às vezes vem uns memes, né? Que a gente tem, eu queria fazer tal coisa. Mas a gente lembra que a gente serve o Senhor, não é? Que bom que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa hora. E a palavra vai dizendo que eles estão ali no caminho, eles estão ali falando. Eu imagino que eles estão fazendo uma retrospectiva de tudo que eles vivenciaram com Jesus. Decepcionados. Sabe por que eles estavam decepcionados? Eles estavam esperando por um Cristo, por um Jesus que só ia tirar eles das mãos dos romanos. Mas o Senhor tinha um plano maior. O Senhor sabe o que Ele tinha para mim, para você, o perdão dos nossos pecados. O Senhor tinha através disso a salvação. Ele veio para um plano maior. Ele veio salvar a humanidade. Ele não veio só para ficar num lugar sentadinho num trono, não. Ele veio para reinar por toda a terra, não só por um lugar. Oh, Deus maravilhoso! E eles ali no caminho, Jesus encontra, e os olhos, é interessante isso, os olhos deles estavam fechados para não o conhecer. Quantas vezes nós estamos passando por uma situação que a gente não consegue enxergar que Jesus está lá? Muitas vezes
Passamos por momentos de adversidade que a gente não consegue ver. A gente ora, a gente jejua, a gente clama. Porque o clamar, ele é mais forte do que o orar, no sentido assim, o clamar é gritar. Se você for lá no dicionário, é gritar. É você colocar tudo para fora, toda a intensidade para dentro de você. Oh, Deus poderoso. O Senhor, Ele nos leva para esse nível do abrir. Já já nós vamos falar sobre isso. Se você se sente na caminhada, nesse propósito que eu falei, você tem promessas do Senhor e você não consegue ver que o Senhor está ao seu lado, Ele está. O Senhor, Ele caminha contigo. O Senhor, Ele marca encontro conosco nessa noite, para nos reavivar através da palavra dEle, para dizer: não desista, continua, persista, porque eu tenho muito mais para fazer na sua vida. Oh, Deus poderoso. Continuamos vendo aqui que um deles até pergunta para Jesus: você é peregrino? Tipo assim, você não está sabendo da última notícia que está acontecendo por aqui, não? Porque ele não tinha discernimento. Ele não conseguia ver Jesus ali, mas havia um propósito dentro de tudo isso. Tem momentos, eu imagino como uma sala de aula. Quando nós estamos fazendo ali uma prova, o professor está lá. A gente muitas vezes está ali tão focado ali, mas Ele continua lá. E assim o Senhor também, Ele continua lá. Ele continua do teu lado quando você está chorando, quando você está sorrindo, Ele continua lá. E por isso que nós precisamos pedir para o Senhor nos encher do Espírito Santo. Amém. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nos dá os dons do Teu Espírito. Nós queremos, nós temos sede. Nós não podemos ser pessoas que se contentam com pouco. Não, a gente precisa querer mais. Se o Senhor tem, a palavra diz que os dons, eles são gratuitos. A palavra diz que a sabedoria Ele dá deliberadamente. Se você quer, se você propõe, que nesta noite o seu coração esteja aberto a entender a isso. Se proponha, se lance no Senhor, se lance. Oh, aleluia. E o Senhor vai ali falando com eles, aí eles começam a explicar, né, para Jesus o que tinha acontecido. Eu acho isso engraçado. O Senhor, Ele já sabia. Assim, às vezes eu fico, acontece, sei lá, alguma coisa comigo, aí eu vou falar com o Senhor. Eu falei: eu sei que Ele sabe, mas eu também sei que Ele quer ouvir da minha boca. Meu Deus. Independente do que a gente tem passado, o Senhor, Ele ama nos ouvir. De repente, essa noite você tem entrado: olha, não tenho ninguém para me ouvir, mas o Senhor está dizendo. Eita Deus. A palavra do Senhor, ela nos convida a fechar a porta do nosso quarto e conversar com o Pai no culto. Porque Ele nos recompensará publicamente. O nosso Senhor, Ele é um Deus de detalhes. E na vida desses dois homens, desses dois discípulos, eu consigo ver um Deus que cuida de detalhes. Um Deus que está pronto a ouvir e a agir na hora certa. Quando nós vemos aqui, quando eles vão contando, no verso 21, aí eles colocam para fora ali, né, a tristeza deles. Eles falam: e nós esperássemos que fosse Ele o que remisse Israel. E eles, na parte B desse verso, eles já falam: e já hoje é o terceiro dia. Gente, o terceiro dia não tinha passado tudo ainda. Você entende que às vezes nós queremos fazer tanto que Deus corra quanto o tempo para nos abençoar, mas a gente ainda nem espera o tempo que Ele estabeleceu. Ainda era o terceiro dia. Eles já estavam se distanciando de Jerusalém. Eles poderiam ter ficado lá, passado o dia todo, para esperar, né? Ele falou que é o terceiro dia, Ele não falou a hora. Eu ficaria lá, eu sou bem dessa. Ele falou a hora, eu vou ficar aqui. Se não vir, fazer o quê? Mas eu vou esperar. E eles não conseguiram. A tristeza, eu acho que era tanta de perder alguém querido. Jesus era uma pessoa querida. Ao mesmo tempo que Ele estava ali confrontando em amor, porque Ele é assim, Ele nos exorta em amor, mas ao mesmo tempo, com esse amor, Ele consegue atrair. A palavra diz que Ele nos atrai com cordas de amor. Olha que Deus maravilhoso. Quanto mais nós estamos perto de Jesus, mais nós queremos ficar perto dele. Sabe por quê? Porque Ele é tão amoroso. Às vezes a gente não conseguiu ver essa característica nas pessoas. Talvez você possa ter vindo de traumas familiares. E de repente você não teve esse relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. E no Senhor, em Deus, está disponível esse amor. Meu Deus! Ele é Pai. Ele é Pai. E Jesus, Ele vem nessa figura do irmão. Eu falo porque a minha família é grande. Então tinha uma das minhas irmãs, pela idade, a gente era mais próxima, eu era grudada nela.
Onde ela ia, ela chama a Adriana, eu queria estar. Adriana vai, eu vou. Adriana, e é assim com Jesus. Aonde Jesus está, nós precisamos querer correr para Ele. Nós queremos e precisamos estar perto dele, porque à medida que nós estivermos mais perto dele, mais nós vamos ser influenciados por ele, mais nós vamos ver coisas do Senhor que vai nos atrair de uma maneira que eu vou falar, eu quero isso aqui para mim. Eu gosto disso, eu gosto dessa sensação de estar acolhido, eu gosto dessa sensação desse amor que envolve. Quando nós fazemos algo errado, Jesus ele vem, já aconteceu comigo de situações que eu passei, e eu falei assim, Deus usa alguém assim para falar, e eu pensava, pronto, agora Jesus vai falar é tudo. E Jesus vem assim, ó, mostrando a misericórdia, o amor dele. Existem momentos que nós achamos que Jesus vai lá nos dar na orelha, mas Jesus vem e nos abraça, porque ele é assim. Ele sabe a sensibilidade do momento a qual nós estamos. Ele entende aquilo que nós precisamos. E nessa noite nós precisamos sair daqui convictos que Jesus, ele olha para nós e ele vê o nosso potencial. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas ele enxerga. Ele te vê. Foi falado no louvor de ontem sobre Zaqueu. O Senhor já tinha visto. Jesus vê. Ele nos enxerga. Ele nos ama de uma tal maneira que ele decidiu subir no madeiro por mim e por você. Ele decidiu levar o pecado, a culpa que era minha e sua, sobre ele, para que através disso, através dele, o nosso mediador, nós recebêssemos o perdão. E através dele, eu creio que nós vamos alcançar a nossa salvação. Que nós vamos um dia passear lá, pelas ruas de ouro que tem lá no céu, que espera por mim e por você. Sabe por quê? As ruas são de ouro, é para a gente entender que o ouro não é maior lá no céu, lá não. O ouro lá no céu nos serve como estrada. Não serve para a gente pisar, é para ficar deslumbrado, não. É lindo, mas não tem o mesmo valor que tem aqui. Oh, Deus maravilhoso. E a palavra vai continuando nos falando. Percebe-se que no verso 22 eles falam das mulheres que os anjos falaram ali. Eles ouviram esse relato, mas mesmo assim, eles decidiram continuar indo pelo caminho. Eles decidiram ir pelo caminho de Emaús. E quantas vezes, nesse meio do caminho que nós estamos, o Senhor vem, reconfirma algo que Ele vai fazer, e mesmo assim, parece que a gente não dá bola, a gente continua indo. Mas hoje o Senhor, Ele quer trazer, sabe, essa esperança, de novo, em volta do nosso coração. Ele quer aquecer o nosso coração nessa noite, dizendo, eu vou fazer, espera. O jeito de eu fazer é melhor do que o seu. Não põe sua mão onde eu não mandei você colocar. Deixa eu fazer. Oh, Deus maravilhoso. E a palavra vai dizendo que lá no verso 24, e alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Não é porque a gente não vê, de novo, né? Não é porque elas não viram também, mas elas creram. Olha a diferença. Tinham mensageiros do Senhor lá. Elas não precisaram ver para elas crerem que o Senhor já havia ressuscitado. E é tão interessante falar sobre a ressurreição, que quando vai lá no sepulcro, acham os lençóis, se eu não estou enganada, me corrijam, dobrados. E na tradição judaica, isso quer dizer o quê? Quando eles estavam à mesa, ali, quando os servos ficavam de olho, para saber se podia servir, se eles parariam de comer. Quando eles levantavam, o Senhor levantava e deixava aberto, é porque ele ia continuar comendo. Então não era para mexer no que está ali. Mas quando estava dobrado, o sinal era, eu voltarei. Por isso que Jesus no sepulcro fez isso, nesse detalhe para dizer, eu voltarei. Mais um sinal que o Senhor estava dizendo ali. E a palavra vai continuando nos dizer, verso 29, e ele os constrangeu dizendo, fica conosco. Então Jesus vai no caminho com eles, Jesus vai falando da palavra para eles, Jesus vai trazendo de novo toda aquela esperança que havia se perdido no meio do caminho. Jesus vai alimentando, falando dos profetas, creio que falando sobre as obras mesmo que ele realizou. E a palavra diz que quando foi chegando, Jesus fazia que ia para outro lugar. É claro que Jesus não ia. Eu acredito que Jesus estava ali para concluir o que tinha para fazer sobre a vida deles naquele lugar. Então eles ficaram constrangidos e disseram, fica conosco.
E é essa palavra que tem que estar no nosso coração. Nos momentos que a gente achar de mais dificuldade, Jesus, fica comigo. Eu preciso de você. Espírito Santo, fica comigo. Deus, fica comigo. Clame por Ele, chama. Às vezes a gente não consegue orar, mas as nossas lágrimas, elas são traduzidas. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor, eles recolhem as nossas lágrimas em odres. A tua lágrima tem preço para o Senhor. A tua lágrima, ela também é preciosa para o Senhor. Não é porque as palavras não saem que o Senhor não te entende. Ele te entende sim. Olha aí. Oh, Deus maravilhoso. Verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o deu. 31. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Por que não partiu o pão? Eu vejo um Jesus que ama estar em comunhão, mas tem um detalhe também nisso daí. Eles usavam aquelas túnicas, né? Roupas longas. Então, pelo caminho, eles não iam conseguir ver as marcas da mão de Jesus. Mas quando Jesus pega aquele pão, eu acredito que ele levanta, de repente fica evidenciado, a palavra não fala, mas eu acredito que possa ter sido assim. Quando ele levanta ali o pão para seguir, partir, os olhos deles foram abertos para reconhecer Deus. Eles precisaram ver as mãos furadas do Senhor. Eles puderam contemplar e ver a Ele mesmo que estava aqui. Mas percebe que não teve tempo deles falarem nada. O Senhor foi. E quantas vezes o Senhor está lá e depois Ele revela que Ele está, mas a gente não tem tempo mais de falar. A gente não pode perder as oportunidades que o Senhor nos dá de estar com Ele. Você estar na mesa com o Senhor é o melhor lugar que você pode estar. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus, pela essa oportunidade de servir. Nós precisamos ter isso, orgulho de servir o nosso Deus. Não há outro como Ele. Não há outro que deu a vida por você. Não há outro que opera sinais e maravilhas. Não há outro que pode te dar salvação além do que o Senhor. Não tem. Nós deveríamos cada vez mais nos sentir privilegiados por isso. Verso 32. E disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando Ele pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? É para esse lugar, para essa intensidade que o Senhor nos quer levar. E quando a palavra que a gente ouvir do Senhor, que ela venha sobre os nossos corações, que ela venha arder, queimar, sabe? Sabe quando você ouve a palavra do Senhor, que aquilo te traz na hora, você pode estar até sem esperança, mas na hora a palavra ela vem, ela entra de uma maneira em mim, em você, que a gente sai já convicto, vai acontecer. O Senhor vai fazer, Ele renova a nossa fé. Oh, Deus maravilhoso. Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com ele. Olha como o Senhor faz, Ele concluiu o propósito que Ele tinha sobre a vida daqueles 2 discípulos. E o Senhor faz em voltar para o lugar que era para eles estarem. O Senhor quer que você participe da totalidade do que Ele tem preparado. Havia algo maior, algo melhor que ainda eles iam vivenciar. Eles iam, a palavra lá em Atos 2 não vai dizer em detalhes se eles estavam junto com 120 ali, mas eu acredito que estavam, porque depois de uma experiência sobrenatural como essa, de poder estar com o Mestre mais uma vez, queridos, eles saíram, eu acredito contagiando as outras pessoas, por tamanha da presença do que eles tiveram naquele lugar. Então aquilo, o Pedro mesmo disse: eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho eu te dou. É a presença, é a presença, é para as pessoas que nós precisamos levar essa presença. Oh, Deus maravilhoso. Verso 34. Os pais diziam: ressuscitou verdadeiramente. O Senhor já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho. E como deles foi conhecido no partir do pão. Você vai sair contando o que o Senhor vai fazer. O que vai acontecer na sua vida, isso vai impactar as pessoas que estão ao teu redor. Não importa se é uma coisa pequenininha que você está pedindo para o Senhor. Porque às vezes a gente fica: mas eu vou testemunhar, sei lá, que o Senhor, eu tanto móvel que queria, o Senhor me deu. Testemunha, porque só porque é pequeno, mas foi o Senhor que te deu. Foi o Senhor que abriu a porta para você ter. Não fica que não precisa ser uma coisa estrondosa.
nós temos alimento dentro de casa do Senhor. Ele abençoou para que a gente tenha. Meu São nas pequenas Deus! coisas que a gente vai alegrando o coração do Senhor. É nessas pequenas coisas que nós vamos rendendo essa glória que é dele, está voltando para ele. Que a nossa vida seja esse testemunho vivo daquilo que o Senhor faz. Aquilo que está marcado em você vai gerar transformação em outras pessoas. Sabe por quê? Porque o Senhor usa as situações que mais são corriqueiras nas nossas vidas, momentos mais dificultosos que nós passamos, para ajudar outras pessoas, para dizer, para você ser aquele que vai estar no caminho, mas vai estar impulsionando. Olha, continua, o Senhor vai fazer. Não para não de orar, não para de cessar, continua acreditando. Lembra Paulo? Paulo ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Ele entendeu. Uma vez nós estávamos mortos espiritualmente, mas quando nós recebemos Jesus, isso é, nós somos religados, assim, eu vejo como uma, de ser conectado novamente com o Senhor. Graças E é a para Deus. este lugar que Ele quer nos levar. Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Glória a Deus. Eu vou até aqui, porque é até aqui que o Senhor me deu. Amém? Fique de pé. João, se puder colocar aquele louvor, sabe?